Olá, e aí, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz por estar aqui de novo. Estou muito feliz por você que está participando, por você que está aqui até agora. A gente está na 8ª aula e hoje o assunto é incrível, né? Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a partir de agora, Senhor, neste momento, que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco. Pai, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos e que o nosso coração esteja aberto, atento à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que a partir de agora seja um momento de cura, seja um momento de restauração, seja um momento de libertação, seja um momento de ouvir a Tua voz. Te peço em nome de Jesus, fala conosco, fica conosco durante toda essa aula, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, a aula de hoje a gente vai falar sobre ofensa. Então eu gostaria que vocês ficassem ligadinhos àquilo que o Espírito Santo quer falar, ficassem ligadinhos na palavra de Deus, ficassem ligadinhos nesses minutos que a gente vai estar aqui juntos, ok? Eu quero começar lendo para vocês Lucas 17:1, que fala: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Gente, muitas vezes a nossa vida, ela tá parada em alguma área ou ela não rompe em alguma área justamente por causa de ofensas, por causa de coisas que a gente deixa crescer ou alimenta dentro de nós, né? Isso entristece a alma, isso entristece o nosso coração. E a aula de hoje é justamente para a gente falar sobre isso, né? Sobre ofensa. Eu gostaria que vocês refletissem como está aí o coraçãozinho de cada um de vocês. Se vocês têm se sentido ofendidos por alguma situação, por alguém, por alguma pessoa, ou se até mesmo vocês têm ofendido alguém, né? Olha só, eu vou ler o que Salmos 55, 12 ao 14, o que Davi fala aqui. Não é o inimigo que me afronta, se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha só o que Davi está falando de pessoas, de irmãos, de servos, das pessoas ali próximas dele, né? Ele está falando das pessoas que iam à casa de Deus, das pessoas que estão ao lado dele. E na nossa caminhada com Deus é dessa forma, né? Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas vão acabar fazendo alguma coisa e eu sempre digo isso, gente, em toda aula eu falo. Talvez essa pessoa vai fazer consciente ou não. Talvez essa pessoa não tenha, provavelmente ela não tenha a intenção de magoar, de ofender ninguém. Mas a gente cria expectativas, né? A gente cria expectativas em cima das pessoas que a gente gosta, em cima das pessoas que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes a culpa é nossa, né? A culpa é nossa de criar expectativas em cima das pessoas que talvez elas nem tenham nem tenham por que suprir aquela expectativa. Isso eu falo de um líder, falo de pastor, né? Com relação às nossas expectativas ao próximo. As nossas expectativas com relação ao líder, ao pastor, ao amigo, ao cônjuge, a todos à nossa volta, né? As pessoas mais próximas são as que tendem a gente sentir mais, né? A ofensa. Por quê? Quanto maior a expectativa, maior a decepção, né? E quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. Então, assim, gente, eu falo dessa forma, mas para que a gente esteja olhando para nós, tá? Para que a gente esteja olhando para dentro de nós, a maneira com que a gente está vivendo. Claro que essa é uma aula de cura, essa é uma aula onde o Espírito Santo quer remover do nosso coração toda a ofensa, porém a gente tem que também entender que é nosso papel não ofender ninguém, não provocar escândalo, é o nosso papel também
Porque as pessoas, assim como a gente cria expectativas, as pessoas criam expectativas também, né? E eu sempre falo que não adianta a gente querer que a pessoa faça aquilo que a gente quer ou que a pessoa seja da maneira que a gente quer, né? Porque a gente também vai falhar, a gente também vai errar, a gente também é falho. Então, da mesma forma que se a gente estiver julgando ou que a gente estiver alimentando alguma ofensa, alimentando alguma coisa no nosso coração, alguém também pode estar fazendo da mesma forma com relação a gente. E Deus, ele não se agrada disso. Talvez existam algumas áreas da nossa vida que estão ali presas, que estão sem romper ou que estão travadas pela falta de perdão, pela ofensa que está no nosso coração, pela mágoa, pela tristeza, pela falta de liberar perdão. Amém? Olha só, Jesus deixou muito claro que é impossível vivermos nesse mundo sem sermos ofendidos, né? Sem sermos ofendidos e sem ofender também, né? Eu gostaria que vocês ouvissem essa aula e entendessem dos dois lados, se colocando também no lugar do outro, né? Não só a gente, porque eu tô me sentindo ofendida, ou porque o fulano me ofendeu, porque o fulano me machucou. Não, mas espera aí. E quem eu tenho machucado? Quem eu tenho ofendido? O que eu tenho feito? Então é para os dois lados que a gente tem que olhar, né? Se consertar com Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros e liberar perdão, entender o próximo, entender aquele que por algum motivo nos frustrou, com intenção ou não. Amém? A gente deve estar preparados e armados para as ofensas, porque a nossa reação determinará o nosso futuro. Gente, isso é muito importante, essa é uma das aulas mais importantes até aqui, porque a nossa caminhada com Deus, a gente como servos, se a gente for parar para focar nisso, qualquer situação que as pessoas façam que nos desagrade ou que a gente não goste, a primeira coisa a gente vai pensar, não quero mais servir nesse ministério, não quero mais fazer isso, não quero mais participar dessa igreja, não quero mais nada, né? E é isso, justamente isso que o inimigo quer, né? Ele vem de maneira sutil ali para que a gente crie esse desgosto ou essa situação desconfortável até que a gente de repente deixe crescer essa mágoa ou alguma coisa dentro do nosso coração para que saia ou que a gente venha se afastar de pessoas, da igreja, do ministério e até mesmo de Deus. Isso é muito sério. Amém? A armadilha do engano. Aqui fala que a palavra grega significa como escândalo, né? Significa xandalon, que se refere à armadilha ou isca, né? Quando a pessoa é presa. Então, é como se fosse uma armadilha para nos prender, uma armadilha para que a gente venha a ficar preso ali e impedir o nosso caminho, né? A ofensa é uma das principais armadilhas usadas pelo inimigo. Olha só o que Paulo diz lá em 2 Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão ao que se opõe, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno e sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, gente, não é só o próximo, né? Não é só olhar para as pessoas. É a gente também ser brando, a gente também ter essa consciência, né, de que a gente pode estar magoando, que a gente pode estar ofendendo, que a nossa maneira às vezes está provocando escândalo em alguém. Então é necessário que a gente busque, né, em Deus, busque sempre, peça um coração perdoador, peça um coração que tenha vontade de perdoar, de ser perdoado. Claro que a gente não consegue pela nossa vontade, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo
Isso é possível, né? Isso é capaz. Eu sempre dou um exemplo que nas aulas assim, que quando a gente está, por exemplo, dirigindo na cidade, tá andando ali, para no semáforo e alguém pede alguma coisa e você não dá, e essa pessoa te xinga e fala e reclama e muitas vezes te xinga de verdade, você, tudo bem, passou, né? Você abre o sinal, vai embora e segue, vida que segue. Mas e se você chega em casa e o teu pai ou tua mãe ou o cônjuge grita contigo, fala alguma coisa, às vezes porque tá estressado ou às vezes tem razão, tá? Às vezes não tem motivo, assim como o cara no sinal não tinha motivo para te xingar. Mas e qual pessoa que vai doer mais? Qual pessoa que você vai pensar, poxa, eu não merecia isso? Ou, poxa, por que essa pessoa tá fazendo isso? Provavelmente a pessoa dentro de casa, provavelmente a pessoa mais próxima, né? Por quê? Porque é a pessoa que tá ali, que a gente espera que venha nos receber bem ou que cria expectativas boas, né? Com relação à pessoa. E não a pessoa que a gente nem conhece. Então, a armadilha do inimigo, a armadilha do diabo é justamente isso, né? Que a gente cria ali uma resistência, uma mágoa, uma ofensa com relação às pessoas que estão próximas, com relação às pessoas que a gente ama, com relação às pessoas que caminham conosco. Então, prestem atenção a isso, né? Não permitam que o inimigo faça isso na vida de vocês e se por algum motivo fez, não permite que nada cresça aí dentro, né? Que essa mágoa, a gente vai orar no final, mas que essa mágoa, que essa tristeza não alimente isso, porque isso é coisa do inimigo. Amém? Aqui tá falando também, né, com relação a gente ser como filho pródigo, né, que precisa voltar para se despertando a sua real condição, né? Então que a gente entenda que a gente também é falho, que a gente entenda que a gente também erra, que a gente entenda que a gente também precisa pedir perdão e, né, se consertar. Independente de qual seja o cenário, podemos dividir as pessoas ofendidas em dois grupos. Olha só que interessante. O primeiro grupo é aquelas que foram tratadas injustamente. E o segundo grupo é aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. Como eu falei, dei o exemplo. Às vezes a situação tá só na nossa mente, né? Às vezes a pessoa não tá num dia bom, te responde de uma forma um pouquinho mais séria e a gente, por estar criando uma expectativa ou por estar ali esperando algo a mais, se frustra, já reclama, já xinga, já diz, poxa, né? Então, existe a situação da gente ser tratado injustamente e existe também de a gente apenas acreditar que foi tratado injustamente. Tem as duas questões, né? Eu sempre falo que a gente tem que ouvir os dois lados da história, sempre, né? Sempre, em tudo, porque senão é muito fácil, né? Ou fica do lado ou aponta qualquer história que aparecer. Seja qual for essas pessoas, elas estão sofrendo e a sua compreensão está obscurecida. Elas julgam por suposição, por aparência ou pelo que ouvem. Então, gente, uma pessoa que carrega isso, uma pessoa que carrega essa mágoa, carrega essa ofensa, de uma certa forma ela está sofrendo, porque não esquece, não se liberta, não libera perdão e fica alimentando aquela mágoa, né? Muitas vezes o outro nem tá nem aí, nem sabe que te magoou, nem sabe que te machucou, nem sabe que você tem alguma coisa. Então, gente, entendam, tem coisas que não vale a pena ficar alimentando, né? E se por algum motivo tá ali, tá machucando, tá doendo, coloque diante de Deus, entregue, fala, Senhor, tá aqui, tá doendo, fulano fez isso, fulano fez aquilo, falou comigo dessa forma, entrego a ti e se liberta disso, tá, gente? Não deixe nada de ruim, não deixe a ofensa, não deixe nada no seu coração. Amém? A verdadeira situação do coração, né? O orgulho, ele nos impede de admitir a nossa real condição. Ele distorce a nossa visão. O orgulho endurece o coração e obscurece os olhos do entendimento. Ele nos impede de viver a mudança do coração.
né, que tem poder para nos libertar. É o arrependimento, né? E quando a gente alimenta o orgulho, seja para perdoar ou para falta ou para a gente pedir perdão, a gente alimenta isso e esse orgulho ele faz a gente, ele convence a gente de que a gente está certo, né? Ele convence de que não precisa pedir perdão, convence de que tá tudo bem, e isso não é legal, tá bom? Isso não é de Deus. O que Deus quer, né? Que a gente venha pedir perdão, que a gente venha consertar, que a gente venha liberar perdão e não ficar alimentando nada de ruim dentro do nosso coração. Amém, gente? A cura, né? Aqui tá falando no livro de Apocalipse, ali quando Jesus está falando com a igreja de Laodiceia, que ele dá o exemplo e depois ele fala a verdadeira condição daquele povo. Primeiro ele diz, né, que via como ricos, abastados e não tendo necessidade de nada. E depois ele expondo a verdadeira condição, que eles eram, no caso, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles haviam confundido o poder financeiro com o espiritual, né? O orgulho ali ocultou a sua real situação, que muitas vezes a gente, quando alimenta o orgulho, a gente não consegue ver mais nada, né? Consegue ver a nossa razão e pronto. Independente de qual seja, a nossa razão é a correta, aquilo que a gente acha é o certo, e o orgulho não permite que a gente consiga ver mais nada, só isso. Muitos estão vivendo dessa forma hoje, eles não veem a verdadeira situação do seu coração, né? Muitas vezes a gente é quem precisa pedir perdão, muitas vezes é a gente que tem que fazer o que tem que ser feito e por orgulho fica ali, né? Não faz, não libera perdão, não pede e deixa o orgulho falar mais alto, né? Quanta gente está vivendo dessa forma? Amém? A primeira instrução de Jesus é: de mim compres ouro refinado pelo fogo. Aqui está dando o exemplo do ouro, que está lá em Apocalipse 3,18, porque assim, vocês sabem, conhecem o ouro, né? O ouro, quanto mais puro for o ouro, ou seja, só o ouro puro, ele é um material flexível, ele é um material que ele é moldável, né? Ele é um material que ele dobra, que ele é flexível. E quando tem misturas junto com esse ouro, ele se torna um material mais resistente, um material mais duro, né? Se você já comprou um ouro falso, você já deve ter percebido, né? Ou se você tem um ouro verdadeiro, ali um ouro que é puro, né? Não existe ouro falso verdadeiro, né, gente? Desculpa, um ouro puro. E um ouro que não seja tão puro. Tem alguns metais ou algumas coisas ali que torna esse material mais resistente, mais duro. E o que Deus está querendo dizer com isso? Né? Que o nosso coração, ele precisa ser puro como o ouro. A gente ter um coração macio, um coração flexível, né? Um coração suave. Isso está lá em Hebreus 3:13, né? Que quando declara que os corações são endurecidos pelo engano do pecado, né? Que são tratados quando não são tratados, né? Quando a ofensa não é tratada. E aí o pecado, ele junto com o orgulho e junto com tudo mais, ele endurece o coração, né? E um coração endurecido é como um ouro com outras misturas, com outros metais. Não é um ouro flexível, não é um coração flexível. Então, aqui também está falando do exemplo, né, da liga que endurece o ouro. Assim é o pecado, né? Endurece o nosso coração. As ofensas endurecem o nosso coração. A liga tá explicando, né, gente, como um exemplo, como que faz, né, o primeiro passo para refinar o ouro. Talvez vocês entendam mais do que eu de ouro, né? Mas aqui tá dizendo que, ó, o ouro, tá dando o exemplo do ouro, que o nosso coração seja como ouro puro, né? O ouro ali, quando ele tá sendo preparado, naquele calor todo, naquele fogo todo, os metais ou as impurezas e misturado com solvente,
e coisas sobem e somente na parte de baixo fica o ouro puro. Então, essa é a diferença, né? A nossa vida ela tem que também estar separada. Nosso coração separado do pecado, separado do engano, separado dessas armadilhas do diabo, separados da falta de perdão. Amém? Para que a gente tenha um coração como ouro puro, né? Um coração ensinável, um coração flexível, um coração macio. Amém? Eis que te aprisionei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição, né? Isaías 48:10. Aqui continua, 1 Pedro. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Gente, quem aqui é provado, né? Quem aqui passa por tribulações? Quem aqui passa por dificuldade? Quem aqui passa por situações que pensa, meu Deus? A gente tem falado sobre isso, né? Mas aqui tá dizendo que é nesse calor da provação, é nesse calor das tribulações, é nesse calor dessas aflições que Deus ele está separando do nosso coração as impurezas, né? Tá separando da nossa vida aquilo que não provém dele, aquilo que não agrada a ele. Ele está nos disciplinando, está nos fazendo puros, né? Fazendo com o coração puro igual a um ouro puro. Então, toda tribulação, toda aflição tem propósito, né? Tem propósito de Deus, nos tornar puros, nos tornar com o coração puro. Amém? O pecado ele se esconde facilmente onde não existe provação, né? Onde a gente vai vivendo a vida, deixa a vida me levar e tá tudo bem, né? Pro inimigo, pro diabo também tá tudo bem. Então, quando a gente passa por provação, quando a gente passa por alguma situação, também tem propósito nisso, tá? Deus, ele tá nos moldando, ele tá nos tornando puros, amém? E a verdadeira condição, aqui pra gente finalizar, né? Que a gente não venha ser sempre a vítima, sabe, gente? Não venha ser sempre aquele coitadinho, sabe? Vai orar a Deus e fala, Senhor, viu que eu fui injustiçada, viu o que o fulano fez comigo, viu isso, viu aquilo, sabe, gente? Sem vitimismo, tá? Porque da mesma forma que a gente está se sentindo vítima, talvez alguém também está se sentindo vítima com a nossa atitude. Talvez alguém está se sentindo injustiçado por nós. Então, sem vítima, tá? Olha aqui, fala Apocalipse 3:18. Compres colírios para ungir os olhos a fim de que vejas. Vejas o quê? A verdadeira condição. É esta a única maneira de sermos zelosos e nos arrependermos como Jesus ordenou. Você só se arrepende quando para de culpar os outros. É muito fácil, né? Muito fácil culpar, é muito fácil falar, é muito fácil criticar. Mas e se colocar no lugar do outro ou olhar para nós mesmos, né? O que eu tô fazendo? Tô prejudicando, tô escandalizando, tô magoando, tô ofendendo alguém, né? Porque o cisco no olho do outro a gente enxerga, né? Mas o nosso caminhão de areia no nosso olho às vezes é difícil de ver. Mas se a gente tiver um coração e pedir a Deus que abra os nossos olhos, que a gente veja aquilo onde a gente está errando também e possa consertar. Amém? Então, quando a gente culpa os outros e defendemos a nossa posição, a gente está cego, né? Principalmente porque, mesmo que as pessoas tenham razão, mesmo que as pessoas erraram de fato com a gente, tudo bem, elas vão continuar errando e a gente vai continuar errando. Mas o nosso papel é perdoar, né? Nosso papel é seguir a vida, não ficar com aquilo, não alimentar aquela mágoa. Muitos até
desejam um mal para essa pessoa, e a gente como servos de Deus, a gente como cristãos, a gente que busca um coração puro, a gente não pode agir dessa forma, né? A gente tem que, ainda além de tudo, abençoar as pessoas, abençoar aquele que te ofendeu, abençoar aquele que te magoou, porque vocês também, porque eu também já magoamos, já ofendemos, já falhamos com as pessoas, né? E na nossa caminhada com Deus, a gente vai errar também muito, muito, assim como a gente julga que as pessoas erram com nós. Amém? Que aula pesada, né, Juliana? Meu Deus, que isso? Né? Vocês devem estar pensando, o que é isso? Só criticando e falando? Não. Mas é porque Deus, ele quer que a gente seja libertos de todo engano. Ele quer que a gente seja liberto de tudo aquilo que a gente alimenta e não provém dele, né? Toda falta de perdão e toda mágoa, toda ofensa que a gente julga que fizeram com a gente. Amém? Então eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar removendo de cada coração, Senhor, toda ofensa, toda mágoa, Pai, tudo aquilo que tem, que o Senhor sabe, meu Deus, tudo aquilo que eles têm passado, sentido, meu Deus, ou tudo aquilo que eles têm colocado diante de Ti, se sentido ofendidos. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, nos dê um coração puro, capaz de perdoar, meu Deus. Nos dê um coração puro, capaz de pedir perdão, Senhor, de liberar perdão por cada pessoa que tem nos ofendido, por cada pessoa que tem magoado. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja capacitando cada um aqui, meu Deus, para liberar perdão, para perdoar, para buscar em Ti, Senhor, um coração puro, um coração como ouro puro, flexível, um coração macio, meu Deus, um coração em que possa te buscar e liberar amor até mesmo para aquelas pessoas que nos ofenderam, aquelas pessoas que nos magoaram. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos capacita. E eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que a partir de agora, todos aqui, meu Deus, estejam com o coração limpo, um coração puro, um coração cheio de amor, capaz de perdoar e de liberar perdão. Em nome de Jesus, meu Deus, de pedir perdão. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, o nosso coração esteja atentos àquilo que cada um aqui, meu Deus, que o Senhor tem revelado a cada um aqui. A quem precisa pedir perdão, a quem precisa liberar perdão, a quem precisa ser liberto de toda ofensa, de toda armadilha do inferno, que tem tentado parar, que tem tentado atrapalhar o propósito, o chamado de cada um. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita e esteja conosco para todo o tempo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem e eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando no coração de vocês, que a partir de hoje vocês possam buscar em Deus esse coração puro, né? Capaz de perdoar e em nome de Jesus, que também capaz de pedir perdão. Amém, gente? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Até mais.